Deus. Nós, quando vamos estudar a palavra de Deus, tem muitas pessoas que falam: eu tenho dificuldade de compreender a palavra de Deus, eu tenho dificuldade, minha mente não consegue entender, não consegue compreender. Ou então fala: eu não estudo porque é muito difícil. A palavra de Deus, ela segue princípios, tanto de interpretação quanto para você expor. Dentro desses princípios se levantaram ciências. Nós podemos citar o nome dela, uma é hermenêutica, a outra é exegese. Hermenêutica vai me ensinar como que eu estudo, como que eu interpreto a palavra de Deus. A exegese é como que eu vou expor esse conhecimento. Para mim entender, para mim estudar a palavra de Deus não é de qualquer forma. Existem níveis de conhecimento para que eu consiga entender e compreender a Deus. O primeiro nível de conhecimento é aquele quando a pessoa aceita Cristo, vai para a igreja e começa a estudar a palavra de Deus. O Espírito Santo começa a direcionar, o Espírito Santo começa a mostrar coisas simples, que para Deus são simples, mas que para nós são coisas que até aquele momento nós não havíamos compreendido. E nós começamos a orar, a buscar, nós começamos a ler, nós começamos a guardar aquelas palavras dentro do nosso coração e nós começamos a ter a nossa vida moldada pela palavra de Deus. Aí o Espírito Santo começa a nos revelar coisas que estão ocultas, coisas que estão escondidas, e nós nos alegramos porque estamos entrando ainda mais na presença de Deus. Nós estamos buscando ainda mais a face do nosso Deus. Aí muitas pessoas param por ali porque aquilo está bom, mas quando nós começamos a nos aprofundar ainda mais na palavra de Deus, quando nós amamos a palavra de Deus e queremos aquilo que está em oculto, queremos os segredos mais profundos, nós começamos a buscar, nós começamos a entender que a palavra de Deus ela não é interpretada de qualquer forma. Eu começo a entender que até mesmo para mim fazer uma doutrina em cima da palavra de Deus, não é em cima apenas de um verso. Aí entra as regras que nós chamamos de hermenêutica, regras para que eu possa interpretar a palavra de Deus, regras para que eu possa entender como funciona. Eu começo a entender que o Antigo Testamento ele não foi escrito na língua que eu tenho, foi escrito em uma língua antiga, que é o hebraico antigo, uma língua que hoje é morta, que é o aramaico. Eu começo a entender que eu preciso estudar a palavra de Deus primeiramente dentro do contexto daquela época, que eu preciso entender os costumes daquela época, para que depois eu pegue aquele ensino e traga para mim hoje, eu consigo aplicar na minha vida hoje de uma forma correta. Eu começo a entender que eu não posso pegar um verso isolado, eu preciso entender ele dentro do contexto em que ele foi escrito. Eu começo a entender que o Novo Testamento ele foi escrito em cima de uma língua um pouco mais atual, um pouco mais rebuscada, que é o grego, e que eu preciso entender muitas vezes como que funciona essa língua grega, e que eu entendo de uma forma errada, equivocada o que está escrito na Bíblia, porque eu não entendo dentro do contexto original dela. E dentro da hermenêutica existem regras. Algumas pessoas colocam 5, outras 7, outras 10 regras para que eu possa interpretar tudo isso, a palavra de Deus, de uma forma correta. Eu começo a entender que a Bíblia que eu tenho hoje existem traduções, que não são traduções, são versões do original que vão me dar uma direção, que vão me apoiar dentro de um ponto de vista. Nós temos Bíblias de estudo que focam profecias, nós temos Bíblias de estudo que focam batalha espiritual e vitória financeira, porque batalha espiritual e vida financeira estão interligados. Eu não consigo fazer uma batalha espiritual se eu não lutar pela minha vida financeira. Eu não consigo ter uma vida financeira abençoada se eu não entrar de uma forma correta dentro da batalha espiritual. Existem versões da palavra de Deus, Bíblias, que são voltadas mais para a área de libertação.
Eu consigo entender melhor como que funciona a libertação, porque dentro dessas Bíblias existem estudos voltados para a área da qual ela foi escrita. A palavra de Deus ela é completa, a palavra de Deus ela abrange muitas áreas da nossa vida. Eu preciso estudar ela de uma forma correta, dentro da direção que o Espírito Santo está me dando, para que eu possa entender, para que eu possa interpretar. E dentro de tudo isso, nós podemos olhar nas igrejas hoje, existem palavras, jargões que são falados, que quando nós vamos analisar de uma forma mais profunda, nós percebemos que não tem nada de Deus. Uma frase que nós falamos e que é muito comum ouvir é aquela famosa frase: diante dele, diante de Deus, até a tristeza salta de alegria. Será que essa frase está mesmo na Bíblia? E será que, se nós analisarmos essa frase, ela está mesmo falando de Deus? Será que é mesmo diante de Deus que a tristeza salta de alegria? Ou está falando de uma outra pessoa? Será que a tradução está correta? Muitas vezes nós ouvimos pessoas falarem e nós não vamos pesquisar. Se aquela pessoa falou, então está certo, nem sempre está. Então nós precisamos entender e compreender o contexto da palavra, o contexto da frase, o contexto do verso, para que eu possa entender e não fazer uma doutrina errada ou ter uma interpretação errada. Isso também faz parte de um processo de libertação, porque quando a pessoa está presa em cadeias espirituais, está debaixo de uma opressão, está debaixo de uma força satânica muito forte, a tendência é que aquela pessoa faça uma interpretação equivocada da palavra de Deus, e às vezes acaba até transmitindo, e outras pessoas acabam aceitando aquela palavra que não está de acordo com a palavra de Deus, quando analisada de uma forma mais tranquila, de uma forma mais neutra, dentro de um contexto e seguindo essas regras de hermenêutica que nós vamos estar explicando em outros vídeos. E eu preciso saber transmitir esse conhecimento. Aí entra o conhecimento que eu tenho de exegese. Exegese é como que eu vou transmitir esse conhecimento, é como que eu vou montar um estudo, é como que eu vou montar uma pregação, é como que eu vou expor esse conhecimento. E é claro, além de eu ter esse conhecimento, eu preciso ter a unção de Deus, porque não adianta eu ter conhecimento e não ter o chamado de Deus, não adianta eu ter o conhecimento e não ter a unção de Deus, como também não adianta em nada eu ter o conhecimento, eu ter a unção e não ter o conhecimento adequado. Não adianta nada eu ter uma unção enorme, eu ter uma autoridade enorme do Espírito Santo e não ter um conhecimento adequado para que Deus venha a me usar. Então a unção se torna perdida. Ou então eu tenho conhecimento e não tenho unção, o conhecimento se torna perdido, eu não saber como utilizar isso. Nesses vídeos que nós vamos gravar dentro dessa linha de estudo, dentro dessa linha de conhecimento da palavra de Deus, nós vamos estar explicando tudo isso de forma pormenorizada, de forma mais tranquila, como que se estuda. Nós vamos estar pegando textos da palavra de Deus, nós vamos estar estudando, explicando para você como que eu chego até aquele ponto. Nós vamos estar estudando alguns textos da palavra de Deus e estar explicando a palavra de Deus para que você possa entender de uma forma melhor. Então que Deus te abençoe, eu tenho certeza que tudo isso vai abençoar a tua vida e você vai conseguir chegar aonde você quer, desenvolver o teu chamado, desenvolver o teu conhecimento e se aprofundar ainda mais em Deus. Que Deus te abençoe.